ATEC, Associação Teológica Cason, Rua Antônio Podes, 73, Jardim Eldorado. WhatsApp 35 98824 6405. Invente Automação Industrial e Usinagem. Rua Albert Stark, 50, Distrito Industrial. Telefone 35 3623 3702. Mercadinho do Vatinho. Rua Professora Zilpa Veloso Emídio 460, bairro Santa Luzia. WhatsApp 35 98802 8322. As melhores ofertas, os melhores preços e o melhor atendimento também no atacado. Vatinho Lanches. Rua Ana Campos Gonçalves 29, bairro Santa Luzia. Restaurante Tia Lena, Rua Miguel Braga 583, bairro Boa Vista. WhatsApp 35 99829 7692. Drogaria Mais Saúde, Rua Geraldino Campista 113, bairro Santo Antônio. WhatsApp 35 98894 4693. Começando para você mais uma vez aqui, Espaço Gospel na TV Itajubá. Aqui Pastor Marcelo, queria desejar para você a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família. E quem sabe aí, você que está me assistindo aí, seja bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui mais uma vez para levar aí o ensino da Palavra de Deus para você todas as nossas quintas-feiras, se acaso você está nos assistindo aí no dia do lançamento, ou qualquer outro dia aí da semana aí você possa estar assistindo aí, relembrando, aprendendo, fazendo suas anotações e estando junto aí mais uma vez nessa série de estudos aí de encontros com Jesus. Pessoas que estiveram ali, momentos com Jesus, estiveram a sua vida transformada e completamente mudada. Nós vamos hoje passar por mais uma fase aqui, mais duas pessoas que tiveram a vida transformada e nós vamos ver que foi uma etapa bem diferente. Eu quero que você já vá abrir na Bíblia aí em Lucas, capítulo de número 24, é o último de Lucas. Então você já pode abrir até de repente aí João, voltar uma página aí e nós vamos aí aprender hoje sobre o tema Não deixa a tristeza abalar a sua fé. Ok? Mas antes de falar desse assunto aí, vamos estar orando que o Espírito Santo de Deus abençoe sua casa, o seu lar, a sua família e nós possamos aprender junto com esse estudo aqui. Pai meu amado, em nome do teu filho amado Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por esse tempo, pedir ao Senhor, Pai, a tua graça, a tua bênção, pedir que o teu Espírito Santo possa estar me ajudando nessa tarde, noite, dia, a transformar, ó Pai, a levar, ó Pai, a tua palavra, o ensinamento para essa pessoa que está junto comigo. Pai, para que ela possa aprender a tua palavra, os teus ensinos. E a tua palavra, Pai, venha tocar no coração. Isso é o mais importante. Então somente me usa. Não apareça aqui o Marcelo, mas apareça o ensinamento da tua palavra. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, queridos. Lucas, capítulo de número 24, nós vamos ler a partir do versículo de número 13. Deixa eu contextualizar você, senão você não vai entender que fase, que momento é esse aqui da vida de Jesus. Esse momento aqui da vida de Jesus é já depois que ele foi crucificado, morreu e ressuscitou. É bem no dia da ressurreição dele, tá? Então, nesse dia da ressurreição dele, tem pessoas também que tiveram um encontro com Jesus no dia da sua ressurreição. Ou seja, Jesus não só fez maravilhas no tempo que ele estava no seu ministério terreno, até depois da sua ressurreição, ele continuou a realizar grandes coisas e maravilhas. Então vamos lá, a partir do versículo de número 13 de Lucas, capítulo de número 24. Vamos lá. Naquele mesmo dia, ou seja, no dia da ressurreição de Jesus, o domingo de manhã, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém.
Então, aonde é que eles estão indo? Tudo estava acontecendo em Jerusalém. Jesus Cristo tinha sido morto, tinha sido lá no Monte da Caveira, desceu, tiraram ele da cruz, sepultaram Jesus, tudo isso acontecendo ali em Jerusalém. E aí o que acontece? Naquele dia que Jesus Cristo ressuscitou, haviam 2 dos seus discípulos, não daquele dos 12, mas eram também seguidores de Jesus, tá? Que aí eles começaram a ir para um povoado distante de Jerusalém, 11 quilômetros. Tá? Tenta imaginar aí perto da sua casa aí, ou dentro do território que você está vivendo, uma cidade que está próximo de você aí, 11 quilômetros. Se você é aí na região do ABC aí, quem sabe de Mauá para Santo André, quem sabe de Santo André para São Bernardo, se você é aqui da região de Minas Gerais, quem sabe aqui do sul de Minas, você possa estar pensando aí, quem sabe aqui de Itajubá para Piranguinho, ou um pouquinho mais distante, tá? Pensa aí mais ou menos onde seria a distância de 11 quilômetros. Guarde isso aí que vai ser importante para o final, tá bom? O que acontece? Versículo 14 agora. No caminho, ou seja, nesses 11 quilômetros, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Então esses 2 começaram a conversar sobre o que tinha acontecido com Jesus, as coisas que tinham acontecido naqueles dias lá. Então eles estavam conversando. E aí o que acontece? Versículo 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então Jesus agora já ressuscitou. Agora Jesus Cristo agora vai e se aproxima deles naquela distância de 11 quilômetros e ali começa a conversar com eles. Então Jesus começa e se aproxima e vê o que está se passando naquela situação. E aí? Só que eles não reconheceram Jesus, eles estavam praticamente assim, os olhos sem conseguir perceber que era Jesus Cristo. E aí o que acontece? E aí Jesus Cristo vai fazer uma pergunta. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Ou seja, havia até uma certa discussão daqueles 2 ali no meio do caminho. E aí o que acontece? Eles pararam com os rostos entristecidos. Então a primeira coisa, aqueles homens não tinham semblante de alegria. Aqueles homens estavam entristecidos. E aí é onde entra o nosso tema. Não deixa a tristeza abalar a sua fé. Então aqueles homens estavam entristecidos, estavam conversando, estavam discutindo, mas não era nada favorável àquela conversa. Era uma conversa de tristeza. E aí o que vai acontecer? Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Então eles vão fazer uma pergunta para Jesus: mas será que você não está sabendo das coisas que estão acontecendo por aqui não? Você é um visitante aqui na cidade? Você não está sabendo das coisas que aconteceram nos últimos dias aqui não? E aí que Jesus fala: que coisas? Aí eu tenho que rir, né? Jesus fala: mas que coisa? Quais coisas aconteceu aqui? O que aconteceu? E aí o que continua aqui? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Então eles vão começar a contar de Jesus para Jesus. Eles vão contar o que tinha acontecido com Jesus para o próprio Jesus. E olha só a forma como eles contam. Então eles começam a dizer que ele era um profeta, poderoso em palavras e em obra diante de Deus e do povo. Então eles estão ali fazendo um reconhecimento de quem era Jesus. E aí o que acontece? Eles continuam dando mais relatos. Versículo 20. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Então quando Jesus falou para eles ali: mas que coisas que aconteceram? Quais foram as coisas? Então eles começaram a contar tudo aquilo a respeito do próprio Jesus. E agora eles começaram a contar que foram sacerdotes, que prenderam ele, que fizeram acusações, que o crucificaram. E versículo número 21. E nós esperávamos que era ele que iria trazer a redenção a Israel. Nós tínhamos uma expectativa que era Jesus.
Ele queria trazer a nossa redenção. Nós tínhamos uma esperança, rapaz, você não sabe a esperança que a gente tinha. E hoje é o 3º dia desde que isso aconteceu. Faz 3 dias que isso aconteceu. 3 dias que isso aí aconteceu, que nós estávamos nessa esperança, tá? Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Ó, você nem queira saber, o senhor que está caminhando com a gente aí, que as mulheres que andavam junto com a gente aqui, mas deu um susto na gente hoje. Sabe o que elas falaram para nós? Elas foram de manhã, bem cedo, ao sepulcro. Elas acordaram tudo, ao 3º dia, foram lá no sepulcro. E o que aconteceu? Elas não acharam o corpo dele. Olha, o corpo de Jesus Cristo que estava lá, foi sepultado lá, não acharam o corpo dele não. E voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos. E ainda por cima falaram, olha, nós vimos um anjo, tá? Que disseram que ele está vivo. Olha só, as mulheres lá foram no sepulcro, não encontraram e ainda voltaram dizendo que viram o anjo. E os anjos falaram para ela que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. E aí eles começam a contar ali os detalhes para Jesus. Teve companheiro nosso, amigo nosso que foi lá, e quando chegaram lá, estava tudo do jeito que aquelas mulheres falaram, foi o que aconteceu. Mas, infelizmente, elas não viram ele. Viram lá que o corpo, o sepulcro estava aberto, viram que o corpo foi levado, né? Não viram o anjo, mas infelizmente não o viram. Aí o que acontece quando Jesus Cristo recebe essa notícia? O que acontece? E ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Por que vocês são duros? Por que vocês têm dificuldade de compreender as coisas e tudo que os profetas falaram? Porque, só para que você possa entender, existem mais de 600 profecias bíblicas que aconteceram em Jesus. Ou seja, haviam palavra que iria, tudo isso que aconteceu com Jesus Cristo iria se cumprir. A forma onde ele ia nascer, quem ia ser a mãe, de que ela ia ser uma mulher que não ia ter tido nunca uma relação sexual com ninguém, ia ser virgem, ela ia ser chamada bem-aventurada, depois que ele ia nascer em Belém, que ele iria fugir para o Egito. Tudo isso que aconteceu com Jesus Cristo não foi obra do acaso. Os profetas já falaram. O profeta Isaías é o que mais fala. E olha que interessante, Isaías profetizou a respeito de Jesus 700 anos antes dele vir ao mundo. 700, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz, tudo isso foi profetizado por Isaías. Então Isaías, ele faz inúmeras profecias 700 anos, não é de um dia para o outro, não é 100 anos antes, é 700 anos antes de Jesus Cristo vir à terra, foi profetizado. Ou seja, nem o Brasil, o meu e o seu Brasil, que a gente mora, tem 700 anos de existência. Dá para você parar e imaginar? Existia sem contar do descobrimento do Brasil, mas o que se conhece do Brasil é do ano 1500 para cá. Então olha só, nem o Brasil tem esse tempo que foi profetizado Jesus. 700 anos antes, os profetas já estavam anunciando sobre o próprio Jesus Cristo. Então Jesus, ele vai dizer, como vocês demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Que dificuldade que vocês têm? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Será que vocês não entendem que ele iria passar por isso? E começando por Moisés, que é os primeiros 5 livros da Bíblia. Quando fala Moisés, é os primeiros 5 livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Tá? E começando por Moisés e todos os profetas, ou seja, 11 quilômetros, Jesus começou a falar com eles ali. Tá? Explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E aí Jesus foi começar a explicar, olha, lembra que os profetas falaram que iria acontecer?
Não estava escrito isso? Não aconteceu? Não falou que tu, Belém Efrata, terra de Judá, menor de todas as cidades, de ti sairá o vosso guia que irá apacentar o povo de Israel? Lembra disso? Isso aconteceu com Jesus. Então Jesus começa a pegar os profetas, começa a pegar Miqueias, começa a pegar Isaías, começa a pegar todos os profetas, começa a pegar Moisés, que Deus iria levantar uma outra pessoa, um outro libertador depois de Moisés. Falou de Davi, ou seja, Jesus vem trazendo ali, mostrando ponto a ponto tudo aquilo que os profetas falaram, tudo aquilo que Davi falou, tudo aquilo que ele deveria morrer na cruz, que ele deveria ser crucificado, né? Salmo 51, Salmo 22, que é o Salmo da cruz, tudo aquilo que estava escrito, Jesus começou a mostrar, vou lá dizer um termo aqui, tintim por tintim. Começou a mostrar os profetas, começou a mostrar Moisés, começou a mostrar as escrituras para aqueles homens de tudo aquilo que estava escrito dele próprio, do próprio Jesus. Então ele começa a dar esse nível de detalhe. E aí o que acontece? Tá? Ele explicou todas as escrituras. 28, versículo 28. Ao se aproximarem do povoado, ou seja, os 11 quilômetros está terminando, para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Ou seja, Jesus estava como que ia prosseguir viagem. Tá? E aí o que aconteceu? Mas eles insistiram muito com ele, dizendo: fica conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Ou seja, já era finalzinho da tarde, já está quase acabando o dia. Ele falou assim: não, vai embora não, fica aqui com a gente, entra aqui, nós estamos indo para o povoado, vem ficar com a gente. Então ele entrou para ficar com eles. Então agora Jesus vai entrar, vai ficar com eles, e olha só agora o que vai acontecer. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, veja bem, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Uau! Então o que vai acontecer agora? Jesus vai fazer algo que eles participaram e viram Jesus fazer no momento daquilo que a gente conhece como aquele quadro da Santa Ceia. Eles viram ali Jesus Cristo pegando o pão, partindo o pão, e da mesma forma que ele fez naquele dia, agora Jesus está partindo e está entregando para eles. Na hora que Jesus partiu, sentado na mesa e repetiu aquilo que ele tinha feito com seus discípulos, aqueles homens perceberam, e os olhos deles foram abertos, e ali é que eles perceberam que era Jesus. E naquele momento que aqueles homens tiveram aquele encontro com Jesus, a tristeza que estava no coração foi rompida. Agora não tinha mais tristeza no coração daqueles homens. Quando Jesus Cristo ali, quando eles primeiro relataram, eles estavam tristes, eles estavam ali chorando as pitangas. Olha só, a gente esperava que ia ser ele. As mulheres foram lá, deu um susto na gente, nossos amigos foram lá, falaram que o corpo dele foi roubado. E aí Jesus começa a explicar, explicando parte por parte, profeta por profeta, ali explicando com Moisés, com os profetas, explicando tintim por tintim. E aí quando Jesus vai passando por eles ali para ir embora, ele falou: não, fica aqui, não vai embora não. É como ele estivesse falando assim: nossa, tá muito bom, meu, que conversa boa, que coisa legal que você está nos explicando, nós estamos começando a entender, vem aqui, come com a gente. Na hora que Jesus chega lá, que pega o pão e parte o pão, na hora que entrega para eles, eles abrem os olhos e reconhecem que é Jesus. E o que acontece? Aí é que é legal, né? Jesus simplesmente desaparece da frente deles. Aí você fala assim: ué, mas como assim Jesus desaparece? Eu quero que você entenda uma coisa aqui. Quando Jesus Cristo ressuscitou, ele já não tinha a limitação que nós temos no nosso corpo. Ele tinha um corpo já diferente. Já era o corpo de glória, de majestade? Ainda não, porque ele ainda não tinha subido aos céus. Mas o corpo da ressurreição de Jesus já era um corpo diferenciado. Tanto é que eles não o reconheceram. Os seus olhos estavam cegos. Como que era a fisionomia, o jeito de Jesus? Eu não consigo te afirmar, ninguém consegue afirmar, mas já era diferente. Só que a forma de falar e o jeito que Jesus Cristo fez eles perceberem que ali eles estavam com Jesus. E naquela mesma hora, naquele mesmo momento, Jesus desapareceu dos olhos deles.
simplesmente sumiu. Por quê? Porque não havia mais uma limitação no corpo de Jesus. Apesar dele ter um corpo semelhante ao nosso, mas ele já não tinha barreiras de limitação como o nosso. E aí o que vai acontecer? Vamos lá agora. Isso aqui é profundo, viu, gente? Isso aqui eu já estou dando coisa assim profunda para vocês. E aí o que aconteceu? Versículo 31. Então os olhos deles foram abertos, reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Agora 32. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Querido, uma coisa que eu quero dizer para você: quando a palavra de Deus começa a fazer efeito na minha e na sua vida, e ela começa a ficar clara, e você começa a entender, e o Espírito Santo é Ele que nos ajuda a entender e a compreender hoje a palavra de Deus, sabe o que acontece? Começa a queimar o nosso coração, começa a sentir uma alegria que vem de dentro, não vem de fora, é algo que vem de dentro, que começa a arder. Você fala: nossa, mas que coisa é essa? Que ensinamento é esse? Que coisa clara, que coisa surpreendente. Nossa, como isso me alegra o coração, como eu fico contente. Às vezes dá vontade de te alegrar, que às vezes dá vontade até de chorar, de tão forte é esse ensinamento que você está me dando, tão forte é isso que eu estou entendendo. Então eu quero dizer para você que está me vendo hoje: não permita, não deixe a tristeza abalar a fé que você tem em Deus. Porque aqueles homens ali estavam sendo abalados por tudo aquilo que estava acontecendo naqueles 3 dias ali. É como que eles tivessem ali desistido de tudo. É como que eles falassem: agora o que acontece? Ele era aquele que a gente estava esperando ser o profeta, ia ser ele que ia redimir, mas agora o que vai ser de nós? Faz 3 dias que ele morreu. E aí, quando ouviram a notícia de que ele tinha ressuscitado, mesmo alguém indo lá, as mulheres indo lá, indo os outros discípulos falando lá que ele tinha ressuscitado, a dureza e a cegueira era tão grande que o próprio Jesus teve que aparecer, caminhar com eles e explicar a palavra de Deus para eles poderem entender. E aí precisou partir o pão. Jesus precisou fazer algo que ele já tinha feito há poucos dias com eles, para que os olhos dele, aquelas escamas, caíssem dos olhos. Aí você fala: nossa, como aqueles homens puderam fazer aquilo? Meu Deus, que coisa! Eu e você somos assim. Infelizmente, eu e você somos assim. Nós temos dificuldade de compreender os ensinamentos do Senhor Jesus. Nós temos dificuldade de dar atenção a tudo aquilo que Ele tem dado para mim e para você. Por isso eu, pela graça do Senhor Jesus, não sou maior nem melhor do que ninguém. Eu me disponho a estar aqui tentando passar para você esse ensinamento, para que da mesma forma como Jesus Cristo ensinou aquelas pessoas e queimou no coração deles aquele desejo ali, aquela alegria do coração que Jesus Cristo estava ensinando, eu quero que essa chama que arde dentro de mim, que ardeu no coração daqueles homens, possa arder no seu coração. O que eu mais quero com esses estudos não é aqui aparecer a mim, é aparecer Jesus em você. Eu quero que Ele nasça na sua vida. Eu quero que o Espírito Santo nasça dentro de você. É isso que eu almejo. Esses estudos de encontros com Jesus é para que fortaleça a sua fé, é para que faça você crescer, é para que você tenha desejo, como eles aqui, de andarem com Jesus Cristo. Eu não sei se Jesus Cristo vai dar um puxão de orelha como deu você, mas como você demora para entender as coisas, hein? Que dificuldade para entender as coisas aqui. Pera aí, deixa eu sentar com você e ensinar de novo. E aí Jesus Cristo ele começou a ensinar tintim por tintim para que aqueles homens pudessem entender. E aí o que vai acontecer? Vamos lá. Vamos só repetir aqui, ó. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Não estava queimando, não estava ardendo. E aí o que aconteceu? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Mas peraí, já era final do dia, Jesus estava indo, passando lá e falou: não, já está tarde, Jesus não sabe quem é, vem aqui, fica aqui com a gente, vamos comer, vamos jantar, parte o pão, abre os olhos. 11 quilômetros de caminhada. Lembra que eu falei para você pensar que distância seria essa de uma cidade para a sua, perto da sua casa? Tenta imaginar esses 11 quilômetros. Aquela alegria que brotou no coração daqueles homens, falou assim: nós não vamos conseguir dormir hoje não.
Nós não vamos conseguir dormir com tudo isso, não, ele está vivo. Nós vimos que era ele. Ele veio aqui, ele apareceu para nós. Não, nós vamos ter que voltar. Ah, mas nós estamos não importa se está cansado, vamos voltar 11 quilômetros de volta. Eles voltaram 11 quilômetros, possivelmente já de noite, já quase escurecendo já. Mas dessa vez eu acho que não voltaram lerdo, não, nem devagar. Deve ter voltado tudo correndo, alegre, voltar para Jerusalém. 11 quilômetros, 22 quilômetros de caminhada. Fizeram 11 e agora vão voltar. Vão voltar nos outros 11 para Jerusalém. E quando eles voltaram, o que aconteceu? Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Oh, meu irmão, isso aqui é algo extraordinário. Aqueles dois lá, foram falaram com os homens, falaram assim: é verdade, ele apareceu para nós, ele apareceu para as mulheres, ele apareceu, a gente viu, a gente conversou com ele sumiu da frente da gente, ele partiu o pão, nós conversamos, não, andamos 11 quilômetros, mas a gente não podia ficar lá, a gente não ia conseguir dormir, não ia ter como dormir, por isso que a gente voltou, cansado daqui, mas voltamos 11 quilômetros para dar essa notícia para vocês. É verdade, ele está vivo. Por isso eu quero dizer para você que está me vendo, não deixa a tristeza abalar a sua fé. Aqueles homens ali, a tristeza faz a gente ficar cego, a gente para de entender a palavra de Deus, a gente quer recuar, a gente quer achar que não tem mais jeito, mas o próprio Jesus Cristo está mostrando para mim e para você, para não desistir, para não achar que não tem mais jeito. Ele mostrou aqui que tudo é possível ao que crê. E aí o que vai acontecer? Vamos ver o que vai acontecer aqui depois. Aí vamos lá. Agora não é só com os dois, agora é com o restante, com os 11. Agora versículo 36. Enquanto falava sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Agora Jesus Cristo não tem mais limitação, o corpo é diferente, apareceu e falou: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Eles já começaram a falar: estão vendo um espírito. E aí o que aconteceu? E ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvida no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos como vocês estão vendo que eu tenho. Ah, gente, esse negócio aqui, não sei se você aí que está junto comigo aqui, mas dá uma vontade até de chorar, um negócio desse aqui. Vê se um espírito tem carne e osso, vê que eu tenho, toca aqui em mim, vem ver se é real. E aí o que aconteceu? E tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? E deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. E disse: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras, e lhes disse: está escrito, o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados e a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas. E eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Aí a promessa do Espírito Santo. Queridos, não tem palavras para um negócio extraordinário desse aqui. Não tem algo assim para você ficar assim, é para ficar boquiaberto, é para ficar espantado, é para ficar assustado. Se fosse eu e você que estivesse ali com medo do discípulo, é a mesma coisa.
A gente fala deles, mas ia ser nós, ia ficar assim, que isso, Jesus, não é você, é você mesmo, estão achando que não sou eu, pega aqui, toca, vê se um espírito tem carne e osso, como vê que eu tenho, então dá um pedaço de comida, dá um pouco de pão aí, vai para eu comer, para vocês verem que eu como também, aí comeram, gente, o que está acontecendo aqui comigo? Está tudo escrito. Está escrito nos profetas, está escrito nos salmos, está escrito nas escrituras, e isso ia acontecer, e eu estou vivo. É isso. Esse encontro de Jesus Cristo com esses homens marcou a vida deles, a história deles. Começou com aqueles dois, que andaram 11 km de ida, 11 km de volta, chegou ali, foi falar com os 11, quando chegou para falar com os 11 ali, Jesus Cristo apareceu, e acontece tudo isso aqui que a gente vê. Isso que eu quero que você entenda. Encontros com Jesus são marcantes. Encontros com Jesus são extraordinários. Encontros com Jesus mudam pessoas. Encontros com Jesus faz você ter um outro nível de fé com Ele. E Ele quer ter esse encontro com você, comigo, com qualquer um de nós, com a humanidade inteira. É só abrir o coração para Ele e falar, Jesus, eu quero ter esse encontro. Eu preciso ter esse encontro. Se você tem dúvida, é hora de você colocar diante de Deus. Senhor, eu tenho dúvida. Eu não sei. Não é uma fé cega. É uma fé crente no Senhor Jesus. Acreditando no que Ele fez, no que Ele faz e que Ele vai voltar. Tá bom? A minha oração é levar você a deixar que essa chama que ardeu nesses dois homens venha arder no seu coração. E que o Espírito Santo venha te animar para não parar. Tem muita gente hoje parando no meio da jornada. Tem muita gente hoje olhando para trás. E o Senhor Jesus fala, não olha para trás não, olha para isso aqui. Olha, por mais que seja difícil você crer, tudo é possível ao que crer. Jesus provou, Ele está vivo, Ele subiu aos céus e Ele vai voltar. Tá bom? Então eu quero orar por você, para que a chama do Espírito Santo venha queimar no seu coração. E eu peço a você, se essa palavra aqui tocou a sua vida, o seu coração, esse ensino, compartilha, meu irmão. Compartilha, minha irmã. Leva para todas as pessoas aí que você quiser, amigo, fala da importância de assistir esse programa de hoje. Porque esse encontro aí marca história, marca vida, marca coração. E que marque o seu e que você faça isso chegar a outras vidas que precisam ouvir essa mensagem desse dia, tá bom? Eu quero orar para você abençoar a sua vida e pedir que o Espírito Santo trabalhe em você e através de você. Pai amado, eu quero colocar, Pai, todas quantas pessoas, Senhor Deus, que por algum motivo, Senhor Deus, passam por um momento de tristeza, um momento, Senhor Deus, de agonia, alguma situação que tenha abalado a sua fé. Espírito Santo de Deus, nós vimos aqui homens, ó Pai, que tiveram a sua fé abalada por quanto viram o momento da separação, o momento ali onde eles acharam que Jesus Cristo não ia voltar mais, e aí de repente Jesus volta, Jesus vence a morte, Jesus conversa com eles, Jesus mostra a realidade das Escrituras, da palavra, e aqueles homens são surpreendidos pelo Senhor. Espírito Santo de Deus, alcança essas vidas que estão comigo hoje. Alcança, trabalha no coração. Faz essa palavra chegar, Pai, aos corações que precisam ouvir a Tua mensagem. Faz, ó Pai, as pessoas, ó Pai, serem renovadas, serem, Pai, animadas. Espírito Santo de Deus, anima o Teu povo. Anima, para que nós possamos viver o melhor do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por esse dia. Obrigado por essas vidas que estão comigo. Me ajuda a fazer com que elas Te conheçam a cada dia mais. E não permitam que a tristeza venha abalar a sua fé. Pai, a Tua palavra diz que a tristeza o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo pelo amanhecer. Que a alegria chegue nessa casa, que a alegria chegue nesse coração. Essa é a minha oração nesse dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, que Deus possa abençoar a sua casa, o seu lar, a sua família, esse tempo que nós estamos juntos aqui. Está quase terminando aqui essa série de estudos, mas eu tenho certeza que esse foi um dos estudos mais marcantes de ensino da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Semana que vem a gente volta aqui para mais um estudo aqui da palavra de Deus. Que o Espírito Santo possa te abençoar e te fortalecer. Baixa aí o aplicativo aí para você acompanhar todas as nossas programações de terça,
de quinta, de sábado, e também a nossa Rádio Itajubá, onde nós temos também um programa todo sábado às 17h30, levando também louvor, levando palavra, levando oração para você, para sua casa, para você lá. Obrigado, querido, até semana que vem, um grande abraço, até mais, tchau! Associação Teológica Casom, Rua Antônio Podes, 73, Jardim Eldorado. WhatsApp 35 98824 6405. Invente Automação Industrial e Usinagem. Rua Albert Stark, 50, Distrito Industrial. Telefone 35 3623 3702. Mercadinho do Vatinho. Rua Professora Zilpa Veloso Emídio 460, bairro Santa Luzia. WhatsApp 35 98802 8322. As melhores ofertas, os melhores preços e o melhor atendimento também no atacado. Vatinho Lanches. Rua Ana Campos Gonçalves 29, bairro Santa Luzia. Restaurante Tia Lena, Rua Miguel Braga 583, bairro Boa Vista. WhatsApp 35 99829 7692. Drogaria Mais Saúde, Rua Geraldino Campista 113, bairro Santo Antônio. WhatsApp 35 98894